Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. Autoridades discutem a situação do Rio Grande do Sul. A tragédia já impactou muita gente, deixou desabrigados, causou mortes. E as enchentes também trazem preocupação para a agricultura, principalmente o cultivo de arroz. As fortes chuvas registradas no final de abril e começo de maio no estado do Rio Grande do Sul têm deixado os produtores de arroz em alerta. Segundo informações do CPEA, a colheita, que já estava bastante atrasada em relação a anos anteriores, pode ser ainda mais prejudicada. Colaboradores relataram que a tempestade da noite de segunda-feira do dia 29 de abril deixou lavouras debaixo d'água, inviabilizando as atividades, além de interditar estradas, o que também dificultou o carregamento do cereal. Esse cenário aumenta as incertezas em relação à produtividade da safra 2023-2024. Dados do Instituto Rio Grandense do Arroz divulgados no dia 22 de abril indicavam que, até aquele momento, a média era de 8.612 quilos por hectare no estado. E além do cultivo de arroz, a produção de maçã também está travada no Rio Grande do Sul, tanto no campo quanto nas rodovias. Maio começou com fortes chuvas no Rio Grande do Sul, aumentando os níveis dos rios Caí, Taquari, Jacuí, Sinos e Ibirapuitã e causando muitas inundações. Em Vacara, por exemplo, já choveu 111 milímetros apenas nos 2 primeiros dias do mês, isso de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo os produtores consultados pela equipe do Hortifruti CPEA, as recentes chuvas estão afetando o fim da colheita da maçã Fuji, porque devem levar ao atraso das atividades e aumentar a incidência de doenças nos pomares. Além disso, a logística também foi fortemente impactada porque parte das estradas está bloqueada, impossibilitando o envio de maçãs para outros estados. De acordo com especialistas, os próximos dias podem contar com mais chuvas. Ainda é difícil saber o impacto exato para o agronegócio do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu conversei com o secretário da Agricultura, Giovanni Feltz. Mas verdadeiramente não dá para você ter de uma forma a ter perfeição naquilo que a gente pode projetar em termos dos efeitos nefastos, naturalmente, produzidos por essa cheia que atinge mais de 2/3 dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Já ceifou uma centena de vidas, né, e que desalojou milhares e milhares de pessoas, fazendo com que o estado do Rio Grande do Sul venha se deparar com a maior tragédia da sua história. E, efetivamente, na área do agro, onde o Rio Grande do Sul é extremamente protagonista, temos grandes dificuldades, verdadeiramente, sim, ainda a serem solucionadas. Se nós não podemos estabelecer os efeitos que esse excesso de água acumulada nos últimos dias vai trazer para o restante da colheita da nossa cultura ouricícola aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós podemos afirmar que o volume até aqui já colhido chega próximo aos 83% de toda a nossa produção. E com altos índices de produtividade, naturalmente deve sofrer algum problema, que falta colher desses 17% ainda de área de terra a ser colhida. Isso deve frustrar um pouco as expectativas e as projeções iniciais feitas pela nossa Emater aqui no Rio Grande do Sul, que davam conta de uma safra mais do que cheia, cheíssima. Tá? Isso nos dá tranquilidade, porque o Rio Grande do Sul continuará a produzir por volta de 70% daquilo que é consumido no Brasil e daquilo que é produzido em termos de arroz aqui no Brasil, dando segurança alimentar para a nossa gente e nos possibilitando cumprir todos os contratos. Nós temos tentado flexibilizar algumas normas, algumas normativas aqui no estado do Rio Grande do Sul. O próprio governo federal, através do MAPA, também flexibilizou algumas nesse sentido de facilitar com que tivesse a maior fluidez do ponto de vista daquilo que é produzido na bacia leiteira ou nas bacias leiteiras aqui do estado do Rio Grande do Sul. Agora, verdadeiramente, em função
de quase 1,5 de rodovias estaduais, rodovias federais, de estradas vicinais, boa parte delas, ainda sem podermos estabelecer o montante do que significou essa trágica perda para o estado do Rio Grande do Sul, tivemos que criar rotas emergenciais que pudessem minimizar, mitigar os efeitos que essa chuva e essa água têm produzido. Isso faz com que nós tenhamos resultados, esperamos nós, amanhã, que possam ser coletados um percentual mais significativo do leite que é produzido, para definitivamente haver o processo de industrialização e, a partir daí, garantir com certeza nas gôndolas dos mercados o abastecimento de um produto tão importante. Aliás, não só na cultura do leite, não só na produção do leite, mas também nas outras cadeias. Esses problemas nós estamos enfrentando, mas tanto quanto possível, tomando medidas junto com as entidades representativas do setor da agropecuária do estado do Rio Grande do Sul, das proteínas animal do nosso estado, onde também somos protagonistas, no sentido de fazer com que as coisas venham a fluir dentro dessa anormalidade da melhor forma possível. Foi realizada em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, a cerimônia de encerramento de vacinação contra a febre aftosa. O estado recebeu o título de Zona Livre. A cerimônia de encerramento da campanha estadual de vacinação contra a febre aftosa ocorreu no Parque de Exposições Latifi Múcia, em Macaé. O encontro foi realizado após a conquista do status sanitário de Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, conferido ao estado do Rio. Isso significa que os rebanhos atingiram um nível elevado de imunidade e não precisam mais ser vacinados contra a doença. Esta é a primeira vez que o estado do Rio de Janeiro recebe este título. Um plano de ação foi preparado para que as equipes técnicas da secretaria atuem de forma pontual caso haja a suspeita da doença. A vacinação ocorreu até este momento como forma de prevenção. Isso é um grande avanço para o nosso estado. Do sul e do sudeste dos estados, quem vacinava era só São Paulo e Rio de Janeiro. Nós apresentamos um plano de ação para o Ministério da Agricultura, para o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, e esse plano foi aprovado, onde a gente tem aumento da nossa frota para os nossos fiscais da Defesa Agropecuária. Nós temos aumento da captação, da capacidade de internet e apresentamos mais 32 médicos veterinários. Isso nos dá status de livre de vacina contra a febre aftosa. Isso é um grande ganho para o estado, um grande avanço economicamente. Você não para de comprar vacina, você deixa de quebrar o seu rebanho no peso. Quando você vem trazendo ele para o curral para vacinar, você deixa de ter abscesso que às vezes é causado pela vacina. Então isso é um grande avanço para comercializar o nosso rebanho também para fora do estado. Você tem facilidade de comercializar com os outros estados que não vacinam. Macaé teve grande contribuição para a obtenção do título. São aproximadamente 90 mil cabeças de gado na cidade. É o maior rebanho de gado confinado e o segundo maior do estado do Rio. Nos últimos 3 anos, foram distribuídas 45 mil doses da vacina aos produtores. Segundo o secretário de Agroeconomia, o fim da campanha também vai representar economia aos pecuaristas. Um melhor manejo, menos estresse no animal, menos ida desse animal ao curral. Obviamente, isso ganha muito mais peso, ganha mais qualidade no leite. Obviamente, o animal ele se torna cada vez mais autossuficiente e isso traz uma maior rentabilidade a todos os pecuaristas. E o término da vacina de aftosa no estado do Rio de Janeiro, obviamente, ele vai trazer muito mais resultados de ganho de peso, de maior qualidade de leite e geneticamente isso aí influencia cada vez mais. Durante muito tempo, a febre aftosa afetou diferentes tipos de rebanhos e levou prejuízos como limitações à comercialização de produtos pecuários. O último caso da doença no estado do Rio foi registrado há 27 anos, em 1997. Nós antecipamos para abril para encerrar a vacina no estado do Rio de Janeiro. Nós já somos livres da doença há bastante tempo, desde 1997 nós já somos livres da doença e só que vacinava. Agora nós já somos livres também da vacina da febre aftosa. Hoje se encerra a vacinação contra a febre aftosa. Boa notícia para o consumidor, mas nem tanto para o produtor. É que o preço da caixa da Lima Tahiti despencou no campo. Chuvas desde meados de março favoreceram o desenvolvimento do limão Tahiti, no estado de São Paulo. Além disso, as precipitações naquele período dificultaram a colheita da fruta, que já estava em ponto ideal de maturação.
Na segunda metade de abril, a oferta da lima ácida subiu. Como resultado, os preços de negociação registram significativa queda no mercado spot paulista. Entre 22 e 26 de abril, a Tahiti foi vendida a média de R$ 16,82 a caixa de 27 quilos. Colhida, recuo de 37% em relação ao cobrado na semana anterior. Em alguns casos, o valor pago ao produtor pela caixa da fruta chegou a R$ 10. Os preços da laranja, que vinham registrando altas até março, também caíram durante o mês de abril. A pressão veio da entrada de maiores volumes de precoces e também da tangerina poncã. Além disso, o ritmo mais lento de vendas, devido às temperaturas mais amenas e ao fim do mês, influenciou as cotações da fruta. Entre 22 e 26 de abril, a pera foi vendida a média de R$ 84,00 a caixa de 40 quilos na árvore, queda de 8% em relação à semana anterior. Já a tangerina poncã foi comercializada a R$ 67,00 a caixa de 27 quilos na árvore, baixa de 3% em igual comparativo. E aproveitando que o limão está mais barato, olha só essa pesquisa. Cientistas americanos descobriram que a fruta é a mais rica em nutrientes e pouco calórica. A Andressa já consumia limão de vez em quando, mas por recomendação médica, o suco da fruta passou a ser usado todos os dias. Ela está grávida, teve deficiência de ferro no organismo e o limão ajuda na absorção do mineral. Eu estava tomando comprimido, sulfato ferroso. Eu tomava o comprimido, às vezes, com leite. O leite, ele atrapalha na absorção. E foi onde o obstetra falou, toma com limão, suco de limão. Quando for temperar, até a ponta do paladar que alterou, usa limão, porque o limão ele consegue equilibrar, faz com que a gestante consiga comer alguns alimentos, principalmente no início do primeiro trimestre. O problema da deficiência de ferro no organismo foi resolvido, só que o limão não saiu mais do cardápio dela. O limão, além dele ser assim uma fruta para refrescar no calor desse, eu já até falar e saliva. Ele é ótimo para tempero. Pelo sabor e pelos benefícios para a saúde também. O limão é bom até para gripe. Ele não engorda, ele não aumenta o colesterol e nada. Eu tenho problema no estômago e tomar uma água com limão para mim é maravilhoso. Pois saiba que o limão é a fruta mais saudável de todas. Palavra da ciência. Os cientistas da Universidade Americana William Patterson chegaram a essa conclusão analisando a concentração de 17 nutrientes em relação às calorias do alimento. E o limão ficou em primeiro lugar dentre as frutas. Ele é o mais nutritivo e menos calórico ao mesmo tempo. Além de ser muito rico em vitamina C, o limão tem vários outros nutrientes importantes para o corpo, como explica esse médico nutrólogo. O limão é um alimento que apresenta multivitaminas, descendo do complexo B, como B1, B2, entre outras. Além do mais, o limão é rico em cálcio, magnésio e potássio, minerais que são importantes para uma conjuntura de funções no corpo. E além desses benefícios que ele apresenta, da vitamina C no poder antioxidante, ele tem outros compostos antioxidantes dele, que vão proteger as células contra os radicais livres, evitando doenças como câncer ou até doenças mais básicas, como, por exemplo, resfriados, por aumentar mais a imunidade. É nutritivo e ajuda o organismo a absorver outras substâncias da alimentação. Ingerir um pouquinho de água com limão antes dos alimentos vai favorecer com que o corpo aumente a produção de enzimas digestivas e pancreáticas, que vão fazer o corpo digerir melhor os alimentos e absorver mais nutrientes. É uma fruta versátil e vai em doces, carnes, saladas, sucos. E quanto mais fresco e rápido o limão for consumido, melhor. A vitamina C tende a oxidar, a perder as propriedades boas depois de muito tempo exposta. E ele quase não tem contraindicações. Se você acaba apresentando algum efeito, como azia, queimação, vale a pena você procurar um especialista para investigar melhor. A estiagem tem prejudicado a produção de melancia no centro-oeste do país. O
O preço da melancia se reduziu em São Paulo, em Uruana, Goiás, entre os dias 22 e 26 de abril. A falta de chuvas na região paulista, somada à prevalência de temperaturas elevadas, impactou no desenvolvimento das lavouras, com frutas de menor calibre e qualidade abaixo do esperado. Em Uruana, os preços recuaram devido à demanda em ritmo lento, comportamento típico do fim do mês. As chuvas se reduziram na região, porém a pluviosidade do início da campanha afetou o plantio das áreas que seriam colhidas agora. Tendo este cenário em vista, o preço da melancia graúda em São Paulo finalizou em R$ 1,83 o quilo, redução de 12% no comparativo ao cobrado uma semana antes. Em Goiás, o mesmo padrão de melancia fechou em R$ 1,77 o quilo, baixa de 10,5% no mesmo comparativo. Os preços das uvas estão em alta nas regiões produtoras. Entenda agora os motivos. A oferta de uvas do Vale do São Francisco ainda segue restrita, mesmo com menor volume de chuvas. Com isso, os preços das uvas sem semente estão elevados, o que vem dificultando as vendas na região. Segundo colaboradores do Hortifruti CPEA, os efeitos do excesso de chuvas nas últimas semanas permanecem prejudicando a produção e a venda de praticamente todas as variedades de uvas no Vale, resultando em um mercado travado. Isso porque a proliferação de doenças fúngicas, rachadura de bagas e abortamento das floradas seguem refletindo no recuo da oferta em qualidade abaixo da esperada na praça nordestina. Entre 22 e 26 de abril, a média de preços da negra sem semente embalada foi de R$ 13,82 o quilo. Para a branca sem semente embalada, as cotações voltaram a subir, fechando a semana com valor médio de R$ 15, avanço de 1,4% quando comparado ao preço vendido da semana anterior. A produção de trigo começou a dar sinal de queda. A estimativa da Conab é de um recuo de quase 5%. Depois de aumentar nas últimas 4 safras, com um salto de mais de 70% entre 2019 e 2023, a área dedicada ao trigo sinaliza queda neste ano. Segundo pesquisadores do CPEA, os menores patamares de preços do cereal somados a incertezas climáticas e aos altos custos explicam a possível redução no cultivo. A Conab projeta recuo médio de 4,7% na área semeada com a cultura em relação à temporada anterior, pressionada pelo sul com queda estimada de 7%. No Paraná, o cereal aponta forte redução de 19% na área destinada ao trigo, para pouco mais de 1 milhão de hectares. Apesar disso, a produção deverá crescer 4% no mesmo comparativo, atingindo 3.800.000 hectares no estado, em decorrência da maior produtividade. O calor impactou positivamente no cultivo de alfaces no interior paulista. Olha só. Entre 29 de abril e 3 de maio, o clima quente e seco foi destaque no Cinturão Verde Paulista. Para o outono, são esperados dias com menor volume de chuvas, mas as temperaturas muito elevadas surpreenderam os produtores, com máximas chegando a 31 graus. Apesar do calor, a produção de alface foi tão satisfatória quanto a semana anterior, com melhora bem gradual. Com esse cenário, os preços da folhosa caíram e a crespa finalizou com média de R$ 34,00 a caixa com 20 unidades, uma baixa de 7% em Ibiúna, São Paulo. Já em Mogi das Cruzes, também no interior paulista, a Americana apresentou leve alta de 5%, com a caixa de 12 pés sendo vendida a R$ 30,67. Para os próximos dias, segundo meteorologistas, são esperadas temperaturas ainda atípicas no outono, com máximas de 30 graus em Ibiúna. Os valores de comercialização do algodão seguem em queda aqui no mercado interno. Os preços domésticos do algodão em pluma caíram em abril pelo segundo mês consecutivo. Segundo informações do CPEA, as quedas se devem à maior flexibilidade de parte dos vendedores que, por sua vez, segue atento às fortes desvalorizações externas, ao estoque de passagem e a expectativa de mais uma safra com boa produção. Além disso, pesquisadores do Centro de Estudos apontam que algumas indústrias chegam a ofertar valores ainda menores para novas aquisições no spot, reforçando a pressão sobre as cotações internas. As baixas só não são maiores por causa de uma outra parcela de vendedores que está firme em suas posições, enquanto outros compradores também pagam mais pela pluma com qualidade superior. Agentes do setor têm relatado que lotes da nova temporada já começam a ser negociados, especialmente os produzidos em São Paulo.
Além do turismo, o município de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, também se destaca pela agricultura. O repórter Radá Calisto foi conferir e mostra agora pra gente. A mandioca saindo com facilidade do solo representa um momento climático bom na agricultura de São Pedro da Aldeia. A raiz tuberosa é a mais colhida da roça. O plantio do empim é o seguinte, que segura mais, ela aguenta mais a seca, né? Por exemplo, agora eu estava aí com um partido de empim que eu pensei até em perder, porque por falta da chuva, né, começou a amarelar, querer morrer, mas veio a chuva rapidamente e recuperou. Então é um plantio, a empim, é um plantio que aguenta, é o que dá mais estabilidade ao agricultor. A importância da agricultura no município é pela grande faixa de terra que temos aqui da zona rural, né? E a quantidade grande de produtores rurais que há aqui na cidade. Então, a prefeitura ela vem se intensificando bastante na produção agrícola, basicamente, preferencialmente, no trabalho com agricultura familiar, que são famílias que vivem do próprio sustento da terra. Seu Manuel é agricultor há 50 anos. Ele possui dezenas de milhares de raízes plantadas nos mais de 35 mil metros quadrados de terreno. O trabalho que sustenta a família e alimenta milhares de pessoas, ele realiza desde jovem. O primeiro plantio que eu fiz, né? E vi como aquilo ali germinou, deu bom plantio. E dali eu me despertou em minha vontade de ficar. Até hoje. Estou até hoje. Ele faz parte de centenas de agricultores que ajudam a fomentar a economia do município aldeense. Além da mandioca, outra farta plantação é a da banana, que já está perto de ser colhida. A Secretaria de Agricultura atende aproximadamente 160 produtores rurais por todo o município. Somente no ano passado, mais de 500 horas de preparação do solo, como este que nós estamos aqui, para a produção da mandioca, foram realizadas para a produção agrícola. Os produtores não possuem maquinário para realizar a preparação do solo. Por isso, a Secretaria disponibiliza o serviço em todas as áreas rurais, espalhadas pelos bairros do Retiro, Parque Arruda, Botafogo, Boa Vista, Três Vendas e Serjeira. A gente conseguiu a compra de outro trator que vai duplicar o trabalho na produção rural. Vai ser um trator que vai chegar agora, daqui a um mês mais ou menos, né? A expectativa é que chegue, né? Depende muito do fabricante. E a gente já vai começar trabalhando e tentar duplicar o ano 2024 na produção, assim ajudando mais produtor rural ainda. É um trabalho, né, que merece destaque. Com certeza. A gente mesmo fala, né? O que seria do Brasil se não fosse agricultura? A agricultura é o cargo-chefe e é o que maior levanta o PIB do Brasil. Então a gente tem que focar na agricultura, nas cidades que tem agricultura, e o estado do Rio tem cada vez crescendo mais a parte da agricultura. O esmagamento da mandioca segue em baixa nas indústrias que trabalham com a raiz. Entenda o motivo. O volume de mandioca processado pela indústria de fécula na primeira semana de maio caiu 9% em relação à anterior, totalizando 61 mil toneladas, de acordo com estimativas do CPEA. Para os pesquisadores, a queda esteve atrelada principalmente ao menor número de dias de moagem, por causa do feriado do Dia do Trabalhador. Com a redução no esmagamento, a ociosidade voltou a subir para 51% da capacidade instalada na média semanal. A oferta de matéria-prima, por sua vez, seguiu superior à demanda. Isso porque, apesar da baixa umidade nos solos e das altas temperaturas, produtores continuaram avançando com a colheita, sobretudo nos casos em que há necessidade de liberação de áreas. O valor de comercialização da batata caiu no campo e em breve o consumidor deve pagar um preço menor. Entre 22 e 26 de abril, os preços da batata tipo Ágata fecharam em R$ 98,00 a saca de 25 quilos no atacado de São Paulo, queda de 9% em relação à semana anterior. Em R$ 90,00 no Rio de Janeiro e também Belo Horizonte, Minas Gerais, com respectivas baixas de 12% e 6%. Apesar das recentes chuvas nas regiões de Guarapuava, Paraná e Água Doce, Santa Catarina, limitando a colheita, a Chapada Diamantina na
Bahia compensou parte da oferta e causou desvalorização. Vale lembrar que a oferta nessas regiões sulistas já foi menor em função de chuvas. Além disso, atacadistas relataram também uma demanda mais fraca, atribuída ao final de mês, quando o poder de compra da população é menor. A Expo Zebu, em Uberaba, movimentou 100 milhões de reais só em leilões. O grito de felicidade tem motivo, e dos grandes. É que a edição da Expo Zebu deste ano surpreendeu muitas pessoas com os mais de 2.500 animais participando dos julgamentos. Com tanta concorrência assim, ganhar o primeiro lugar na categoria que ocupa pode parecer até intervenção divina. Eu estava meio preocupado ontem, fiz até uma promessa que essa noite dormir sem colchão, para Deus que abençoasse e eu conseguia, que é um sonho isso aqui, eu consegui. Esse momento é ganhar uma Copa do Mundo pra gente. Isso aqui, nasce desde Bezerrinho, para chegar aqui é difícil. É noite de sono, mas vale a pena. E cheguemos no lugar mais alto do pódio, que é Uberaba. É difícil, mas vencemos, tá aqui. A prova tá aqui. E todo o esforço vale a pena. Afinal de contas, essa é considerada a etapa mais importante de toda a feira. A maior atração da feira é o julgamento. A gente faz a Expo Zebu, nós temos a parte de alimentação, temos a parte de estandes, né, a parte comercial, temos os leilões, temos o shopping, mas o julgamento é a primeira coisa que a gente faz. Eu acho que é o mais importante da feira, seria o julgamento, porque dali que você está trazendo realmente o desenvolvimento de cada raça. Que é o grande objetivo. Que é o grande objetivo. Para que o momento aconteça da forma mais correta e justa possível, um time de jurados é escalado com antecedência para assumir essa responsabilidade. No recinto de julgamento, os jurados têm a missão de escolher os melhores exemplares de cada raça zebuína. Os trabalhos são realizados por um jurado titular e um assistente, que avaliam as características que demonstram o desempenho dos animais que passam por aqui. Qual que é a função de julgamento? De cada raça pura, que se mantém como grupamento próximo, de mesmo tipo, mesma cor, mesmo formato de cabeça, que tem uma função. Variação de corte e variação de leite. E aqui é o pai e o avô da vaca que dá leite lá no ranchinho, ou o pai e o avô do animal que você consome como gado de corte. Então aqui a função é a gente identificar em cada raça quais são os melhores indivíduos que vão ser doador de sêmen ou vacas que vão doar embrião. A função é comparar animais da mesma idade, do mesmo sexo e tirar o melhor daquele grupo. Todo o resultado exposto pelos criadores no julgamento acaba, consequentemente, impactando outra atividade da feira, os leilões. Nós tivemos um crescimento de mais de 20% dos animais do ano passado, parecendo animais mensurados, animais passaram na admissão e estão participando do julgamento. Com isso, com esse aumento do número de animais, com o aumento do número de expositores, nós já encerramos o fechamento do leilão de ontem, nós já passamos a casa dos 100 milhões, nós já estamos dentro do mesmo dia, o ano passado, também superior ao ano passado. Isso tudo é uma corrente, né? É a vontade do expositor de participar, o aumento de animais, o aumento de valorização. Nós estamos tendo uma valorização muito boa dos animais nos leilões. Isso tudo traz um crescimento em todo o segmento da feira. Este ano, o Nelore Pintado teve pela primeira vez leilão na Expo Zebu. A raça, que ainda tem participação recente também nos julgamentos, tem demonstrado uma demanda crescente no mercado. Esse ano nós temos uma grande novidade aqui na Expo Zebu, que é o primeiro leilão de Nelore Pintado dentro da agenda da Expo Zebu. Então, assim, um evento muito importante, com a participação de vários amigos do Nelore Pintado. O julgamento de Nelore Pelagens começou no ano passado, né, pela primeira vez, separado da raça Nelore no julgamento. É uma raça só, o que muda realmente é essa pelagem que encanta a todos, né? Tanto o pintado de vermelho e o pintado de preto. E quando nós recebemos o convite para participar do primeiro julgamento do ano passado, foi assim algo muito bom para todos os criadores de Nelore Pintado espalhados pelo Brasil. Chuvas intensas e altas temperaturas têm prejudicado a produção de algodão do Chad, país da África Central.
Esse agricultor espera que a colheita de algodão seja abundante neste ano, mesmo sabendo que o ouro branco do Chad tem um futuro tão imprevisível como as chuvas. Durante décadas, o algodão sustentou a região do sul do Chad, mas a valiosa colheita está agora ameaçada. Na entrada desta aldeia, que fica a cerca de 60 quilômetros da principal cidade do sul, encontra-se um enorme contentor transbordando de algodão. Uma empresa semi-privada iria comprá-la e os produtores temem que as chuvas imprevisíveis destruam a colheita antes da venda. O produtor diz que gosta de trabalhar com algodão, mas o mercado é difícil e o clima não ajuda e acaba virando uma desvantagem. Os lucros do jovem de 24 anos caíram para 1/3 do que representavam na última colheita. Quase todos da aldeia vivem do algodão, mas cada vez mais pessoas estão ficando desanimadas devido aos danos causados pelas alterações climáticas, com chuvas irregulares, com inundações esporádicas ou até então secas intensas. De acordo com as Nações Unidas, as inundações em 2022 destruíram mais de 350 mil hectares de colheitas e mataram 20 mil cabeças de gado no país da África Central. Desde abril, a África tem assistido a mais eventos climáticos extremos. O oeste foi sufocado por ondas de calor de mais de 48 graus Celsius. O leste foi atingido por chuvas torrenciais que causaram inundações fatais no Quênia e na Tanzânia. A porcentagem do algodão despencou no PIB e as exportações diminuíram de 2% em 2015 para 0,7% em 2020, de acordo com dados do Banco Mundial. Existe também um conflito entre produtores de algodão e pastores nômades das áreas áridas do norte que utilizam terra dos produtores do sul para a área de pastejo. Existem disputas sobre quem possui algumas terras. Pelo menos 23 pessoas morreram numa semana de combates em março. As mulheres e as crianças são frequentemente vítimas desses conflitos frequentes. A Organização Internacional da Vinha e do Vinho informou que a produção mundial de vinho caiu 10% e o consumo também diminuiu. Viticultores de todo o mundo produziram um total de 237 milhões de hectolitros, a colheita mais baixa desde 1961. Segundo a Organização Internacional do Setor, as colheitas foram particularmente fracas na Itália, onde diminuíram 23% em relação a 2022, situando-se em 38 milhões de hectolitros, e na Espanha, onde houve uma queda de 21% para 28 milhões de hectolitros. A queda da produção global foi consequência direta de condições ambientais extremas, que incluíram secas ou inundações, ondas de calor ou geadas precoces e incêndios que afetaram tanto o hemisfério norte quanto o sul. Dessa forma, a colheita diminuiu 11% no Chile e na Austrália e 10% na África do Sul, os 3 maiores produtores do hemisfério sul. A Argentina registrou queda de 23%, atingindo o nível mais baixo desde 1957, enquanto no Brasil a produção de vinho aumentou 12,1% em relação a 2022 e 31,4% em relação à média dos últimos 5 anos. Com as colheitas quase no fim, a expectativa é que a produção no hemisfério sul se recupere 5% em 2024, segundo as primeiras estimativas. Na França, a colheita cresceu 4% para 48 milhões de hectolitros, tornando o país o maior produtor. E a produção não foi a única queda registrada no ano passado. Segundo os dados, o consumo diminuiu 3% em 2023 para 221 milhões de hectolitros, o nível mais baixo desde 1996. A Espanha foi um dos poucos mercados em que isso não aconteceu, e o consumo total foi de 9 milhões e 800 mil hectolitros, 1,7% a mais do que em 2022. A tendência para baixa se arrasta desde 2018 e se deve, em parte, à inflação, que aumentou os custos de produção e os preços ao consumidor. A procura menor também se deve às mudanças demográficas e no estilo de vida. Os portugueses, franceses e italianos são, por habitante, os maiores consumidores. Agora a gente fala de café. Os Estados Unidos são os maiores consumidores da bebida. E nos últimos anos, o país aumentou ainda mais esse índice.
O consumo diário de café nos Estados Unidos alcançou o maior nível em mais de 20 anos, com aumento de 37% desde 2004. Segundo o estudo da NCA, a Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, 67% dos adultos americanos beberam café nas últimas 24 horas. O último relatório divulgado aponta que 3/4 dos adultos nos Estados Unidos consumiram café na última semana, um aumento de 4% em relação a 2023. Esse aumento no consumo diário da bebida é impulsionado pelos consumidores acima de 25 anos e maior entre os acima de 60 anos. Já o consumo por jovens de 18 a 24 anos ficou em 47%. A pesquisa da NCA também destacou avanço no consumo de café especial, com 57% dos entrevistados consumindo esse tipo de café nos últimos meses. Os cafés expressos, lattes e cappuccinos lideram as preferências entre as bebidas à base de expresso. Já o café pronto para beber é o terceiro método de preparo mais popular. Entre os preparos domésticos, cafeteiras elétricas e cafés em cápsulas continuam sendo os mais comuns entre os norte-americanos. A associação pesquisa hábitos de consumo de café nos Estados Unidos há mais de 70 anos. Todo mundo gosta de um bom peixe, né? Não faltam opções de receitas. E nas altas temperaturas, os comerciantes comemoram os resultados das vendas. O filezinho de salmão já foi comprado no ponto de ser feito. Tô aprendendo a fazer sushi, sashimi, essas coisas mais. E aí a gente veio comprar aqui porque a gente gostou muito do atendimento, ele já vem cortado, já vem feito o tratamento sem espinhas, sem pele, e é melhor. Olha, esse aí é o que você comprou, então já veio do jeitinho que você precisa para fazer o sashimi e o sushi. Precisa só agora montar o arroz, montar com a alga e juntar com cream cheese, fica perfeito. Bruno foi à peixaria acompanhado da mãe, Darlene, uma nordestina que tem o costume de comer peixes desde a infância. Eu gosto muito de peixe, como em Brasília, e de um tempo para cá a gente tem tido mais acesso, né? Porque nós temos agora peixarias de alta qualidade como essa aqui, que antes a gente sempre ficou meio receoso, porque é longe do mar, mas agora com uma maior qualidade do produto, a gente passa a consumir melhor o peixe e com tranquilidade, como a gente come na praia, por exemplo, né? E se tem quem compre e consuma, é porque tem quem venda. E opções não faltam. Pra gente sai bastante pescada amarela, robalo, pintado, né? São os peixes que saem bastante. A tilápia mesmo, é um peixe que o pessoal procura demais da conta. Aqui em Brasília, o pessoal gosta desses? Tem uma preferência por determinado? Ou você acaba dando umas dicas? Não, sim. Quando o cliente chega, a gente tem que dar umas dicas, né? Tem que saber conversar com o cliente, né? Porque não é só a tilápia que tem para vender, né? A gente tem outros peixes para vender, outras qualidades, né? Os preços também variam. É possível encontrar peixes a partir de R$ 12,00 o quilo. Antônio vende pescados há 25 anos. Se um cliente chega à peixaria com dúvidas, ele logo traz a solução. Se é um peixe cozido, o cliente pode comprar o robalo, a pescada amarela e cação, esse aí sai bastante mesmo. Agora, para fazer um peixinho frito, para um tira-gosto? Ah, para um tira-gosto, aí tem trilha, tem manjubinha, tem a própria sardinha, né? Pode ser o filezinho da tilápia, para fazer grelhadinho também é bom. Agora, todo peixe a gente sabe que é saudável, mas aquele que alguém chega aqui e fala, olha, eu quero um peixe sem gordura, sem praticamente nada, porque eu tô numa dieta. Tem esse peixe também? Tem, que é o robalo, né? Você pode levar o robalo filé, as postas ou inteiro para fazer assado, que ele é excelente, é top de linha mesmo. Agora, peixe tem para todos os bolsos também? Tem, para todos os bolsos, para toda classe média, alta, sociedade, tudo. A quantidade de produtores de pescado no DF também cresceu. Ainda de acordo com a Emater, entre 2021 e 2022, houve um aumento de 25%. Este Pesque Pague em Taguatinga também registrou uma procura maior pelos peixes. O peixe, ele oferece uma possibilidade da pessoa estar variando, né, o prato do dia a dia, porque tem várias formas de se fazer esse peixe, né? E até nos restaurantes, que são os nossos clientes, né,
que compram em atacado com a gente também tem percebido que o consumo, né, tem aumentado um pouquinho mais. É cerca de 18% a 20% nesse período de férias, abaixa um pouquinho, né, com o início das aulas, e tem uma variância aí dentro esse início de ano, né? As tilápias ficam nesse tanque, são selecionadas a dedo. Os funcionários tratam os pescados de acordo com o cliente. Pode ser inteiro, em postas ou em filé. Os peixes também podem ser servidos no local. O prato mais pedido é o filé de tilápia, que, por sinal, é uma delícia. Aqui, além do peixe frito, do filé, da posta, enfim, do jeito que você quiser, tem uma novidade nesse restaurante aqui de Taguatinga, que é o pastel de peixe. Esse aqui acabou de sair ali do fogo. A gente vai partir ele aqui, ó, pra ver como é que tá dentro. Olha só, o recheio, ele é bem recheado e eu confesso que pra mim é uma novidade sim, ó. Olha aqui. Chega, caiu esse recheio. É um pastel de tilápia. Olha aqui, vou mostrar mais um pouquinho, né, para vocês que estão aí aguarem do jeito que eu tô aqui aguando para experimentar. Pronto, Fernando, posso experimentar agora? Olha aqui, vamos ver aqui, tá quente. Muito bom. Se pastel é bom, imagina um pastel de tilápia. Sensacional, viu? Delícia! O mercado de suínos tem apresentado oscilações nas regiões que trabalham com a criação. Os preços do suíno vivo no mercado independente encerraram abril com movimentos distintos entre as regiões que trabalham com a criação. Segundo pesquisadores do CPEA em Minas Gerais, compradores estiveram mais ativos na aquisição de novos lotes de animais, levando suinocultores a reajustarem positivamente os valores. Já em outras regiões, as cotações seguiram em queda, pressionadas pela demanda enfraquecida. Para a carne, apesar da desvalorização das carcaças, agentes do setor relataram melhora das vendas no final de abril. Quanto às exportações, na parcial de abril, com regência nos primeiros dias úteis do mês, o volume de carne suína embarcado superou o escoado no mês anterior, interrompendo o movimento de queda observado desde fevereiro. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, são 86 mil toneladas do produto in natura enviadas ao exterior na parcial de abril. E caso esse ritmo se mantenha, o total pode chegar a 95 mil toneladas, maior volume até então para este ano. A produção leiteira do Brasil tem alta qualidade e um dos fatores que contribuem para isso é a raça Girolando. Pecuaristas de Uberaba, Minas Gerais, têm investido no melhoramento genético e no bem-estar animal para melhorar ainda mais os resultados. Um animal vindo de um cruzamento de duas raças. Genética que deu certo e rende bons frutos em território nacional e até fora daqui. Este é o gado Girolando, comum pela adaptação ao clima tropical e sucesso na produção leiteira. Para falar sobre a raça, viemos até esta propriedade que fica a 40 quilômetros do centro de Uberaba, município referência internacional para o desenvolvimento das raças zebuínas e para o melhoramento genético de outros rebanhos. Aqui o destaque são para as fêmeas Girolando. Os animais que têm origem nacional são reconhecidos oficialmente há 28 anos pelo Ministério da Agricultura e surgiram de uma pulada de cerca, literalmente. Isso não é lenda, é um caso verdadeiro, né? Um touro holandês que se usava muito, ainda se usa muito touro holandês. E é claro, ele pulou a cerca, né? E cruzou com uma vaca gir do vizinho. E nasceu uma cruz, né? Aí chamou-se Girolando, né? Porque gir com holandês, Girolando. Assim que os criadores observaram as características dos animais da raça, tiveram uma surpresa: alta produção de leite. Conseguiu pegar o que tem de melhor da raça holandesa, que é a raça mãe, uma das raças mães, que é a alta produção,
e consigo pegar também, captar outra parte de outra raça mãe, que é a raça Gir Leiteiro, a sua rusticidade, né, e a sua longevidade. E juntando longevidade, rusticidade e produtividade, criou-se a raça maravilhosa, a raça brasileira chamada Girolando. Atualmente, a raça Girolando, em torneios por todo o Brasil, tem quebrado até os próprios recordes. A recordista mundial de produção de leite é um animal Girolando, que produziu mais de 120 quilos de leite, né, em um dia. Claro que essa produção não é ao longo de uma lactação. Nós temos recordes em torneios leiteiros também, produzindo mais de 100 quilos. Então, são recordes que dão uma expressão interessante para a raça, não é? Mas eu digo que o maior recorde que nós temos é ser a maior raça leiteira produtora do mundo. É a raça que mais produz leite nos trópicos no mundo. Uma raça com um programa de melhoramento, um programa direcionado, uma associação bem constituída e um trabalho coordenado pelo Ministério da Agricultura, oficializando essa raça mundialmente já reconhecida. Segundo dados da Embrapa, cerca de 80% de todo o leite produzido no Brasil provém de rebanhos Girolando. Além disso, lidera o ranking de venda de sêmen de raças leiteiras no Brasil. Girolando não é cruzamento, Girolando é uma raça. E sendo uma raça, ela tem touros provados, tem teste de progênie, tem genoma, tem um programa de melhoramento. Isso então dá muita segurança ao criador, ao produtor de leite, a usar um sêmen, né, provado ou genomicamente ou provado no teste progênie para usar no seu rebanho. Por isso que hoje então o uso está aumentando muito, e não apenas o sêmen, como também o uso de embriões. Com adaptabilidade e alto desempenho, o gado Girolando vem ganhando espaço em muitas propriedades. Aqui na Fazenda Boa Fé já são quase 400 animais que são ordenhados. O rebanho em produção são em torno de 400 vacas, 380, 400 vacas, e nós temos ainda vacas secas, novilhas, bezerras, né? Então o plantel ultrapassa mais de 1.000 animais. Agora, o que uma vaca consegue produzir? Nós temos o dado em cima de uma lactação. A lactação normal de uma vaca Girolando nosso é de 377 dias, mais do que um ano produzindo leite. Mas como o padrão de referência mundial é 365 dias, nós podemos dizer que o nosso gado Girolando tem uma média hoje de 10.880 quilos em 365 dias. Isso dá mais de 37 quilos de média por dia, né, de lactação para essas vacas. O pecuarista conta que os animais não apenas produzem grandes volumes de leite, mas também se destacam pela qualidade do produto, atendendo às exigências dos mercados nacional e internacional. Uma escolha inteligente para enfrentar os desafios do clima e do manejo. Ela consegue se adaptar a todas as condições do Brasil, seja no extremo norte ou no sul, leste, oeste, não existe um lugar do Brasil que não possa se adaptar bem à raça Girolando. E para os bons resultados, os produtores investem pesado no cuidado dos animais. As fêmeas recebem tratamento especial. Até o ambiente e as condições em que estão contribuem para um produto de maior qualidade. Nós temos que trabalhar com uma genética adequada, né? No caso estamos escolhendo o Girolando. Temos que trabalhar com tecnologia, como se viu, tecnologia, estamos implementando sempre as melhores tecnologias. Temos que trabalhar com saúde, com sanidade, um produto sadio, um animal sadio vai produzir um leite saudável. Temos que ter nutrição adequada, comida adequada e um ambiente também que promova o bem-estar animal. Uma ferramenta que tem ajudado o pecuarista é o coxo inteligente, que garante a ração para o gado e, ao mesmo tempo, mede a capacidade que o animal tem de se alimentar. Nós viemos conhecer os coxos inteligentes, que funcionam como um grande self-service, e se destaca quem for mais econômico. Pode até não parecer, mas esses touros estão se preparando para uma prova muito importante. E ela envolve exatamente isso: comida. Ou melhor, a eficiência alimentar dos animais participantes. Esses touros, eles chegaram há cerca de 3 semanas, então estamos finalizando um período de adaptação ao curral e adaptação à dieta. Então, o objetivo é identificar os animais mais eficientes. E, paralelamente a isso, por serem touros, toda a avaliação reprodutiva é de grande importância para a identificação dos animais melhoradores.
A ferramenta que permite o controle de consumo individual é o coxo inteligente. Ele informa dados importantes sobre as porções diárias da dieta dos bovinos aos produtores. O coxo inteligente, ele tem a capacidade de forma automatizada de nos trazer informações a respeito do consumo do animal, consumo de alimento do animal, consumo de água também, e a plataforma de pesagem voluntária também nos traz informações a respeito do peso dos animais. E isso acontece de forma diária e individual. Os coxos eletrônicos possuem comedouros que registram a quantidade de alimento consumido por cada animal. A identificação dos touros é feita por um chip implantado na orelha. Todo esse sistema auxilia o produtor rural em uma matemática simples. O animal come menos, engorda mais, o que resulta em uma eficiência muito maior. A gente usa principalmente o consumo para um cálculo de medida de eficiência alimentar. Então, eficiência alimentar é a capacidade que esse animal tem de converter o que ele come, o alimento, em peso. Então, se a gente tem o consumo diário de alimento desses animais e a pesagem diária desses animais, a gente tem diariamente a eficiência de alimentar desses animais. Podemos usar a eficiência alimentar como um parâmetro de seleção dentro de um grupo, né? Um grupo uniforme, mantido na mesma condição, né? Todas as condições ambientais iguais, no mesmo curral de manejo, com a mesma dieta. Identificando os animais mais eficientes dentro de um lote, a gente tem um resultado que afeta a rentabilidade econômica do sistema. Porque se a gente tem animais que, para um mesmo ganho, comem menos, acaba que a rentabilidade econômica do sistema de produção é afetada. E vai além dos resultados. Os coxos também são uma alternativa de sustentabilidade. Esses animais comendo menos, eles defecam menos, então menos resíduos ambientais. Nós nos preocupamos somente com mensuração de consumo de alimentos e o consumo de água é deixado de lado. Mas o consumo de água nós sabemos que influencia diretamente o consumo de alimentos, então eles estão positivamente correlacionados. E hoje, quando a gente fala de água e sustentabilidade ambiental, não dá para a gente fugir do consumo de água. Então, consumo de água eficiente, os animais mais eficientes no consumo de alimento, mas por que não identificar também os animais mais eficientes no consumo de água? Para quem está há pouco tempo no ramo, ter contato com uma tecnologia tão avançada traz perspectivas de como serão os próximos anos na área. Eu enxergo como sendo o futuro, porque eu acredito que é uma ferramenta que tende a ajudar bastante a gente da pecuária, todo mundo, porque a gente consegue, através dessa tecnologia de medir o consumo, tanto de alimentação como de água, selecionar melhores animais. Então, o melhoramento genético, esses coxos são um ponto primordial para o melhoramento genético. Então, a gente consegue ter um crivo de um animal que é melhor, tem uma melhor eficiência, tem uma melhor alimentação, melhor consumo. Então, para mim, é o futuro, esse é o futuro. A gente volta a falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Eu conversei com Antônio Jorge Camardelli, da ABEC, que é a entidade que representa as indústrias exportadoras de carne vermelha. E ele contou como o setor acompanha essa situação. O Rio Grande do Sul ele é importante por várias características, né? A gente pode pensar várias, mas vamos começar pelo diferencial que é o peremptório, digamos assim, né? O rebanho brasileiro hoje, de mais de 200 milhões de cabeças, ele é composto 90% de gado zebu, né? E 10% de gado europeu. Exatamente esse gado europeu que tem características diferenciadas de marmoreio, né? E tem um mercado cativo em relação aos cortes nobres, digamos assim, está exatamente baseado aí, né? Então a gente, como eu disse anteriormente, vai fazer um rearranjo em relação aos contratos já efetivados, né, para que a gente possa dar vazão e cumprimento. E, como foi citado anteriormente, quanto mais cedo, né, apesar de, em tese, a localização dos frigoríficos estão mais voltadas para as áreas lá de Bagé, São Gabriel, né? E a área de produção também naquela volta lá, Livramento, etc., né? Nós temos poucas notícias de inviabilidade de estradas que possam ser operacionalizadas
para a gente fazer essa retirada do gado. Então, aos poucos, com esse rearranjo que o governo do estado está, e com o apoio do governo federal, essa equação de fluxo vai se resolvendo e a gente vai também arquitetando alternativas, como eu falei anteriormente, de que, por enquanto, contemplar o atendimento aos contratos pela capilaridade que a gente tem, dos mesmos CNPJs em vários outros estados, para que a gente possa manter o nosso produto nas gôndolas no exterior, né? Que isso é um dado muito importante, né? A parte de punição comercial, ela vem pela ausência do teu produto e a oportunidade que tu dá para outros competidores substituir a nossa presença nos mais de 150 países que a gente exporta carne. Estamos solidários ao Rio Grande do Sul e, claro, essa edição do Agro Record News sempre conta e agradece a sua audiência. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app eAgro.